Falaremos aí dos componentes do sistema reprodutor masculino, dando uma ênfase nas partes mais envolvidas com as alterações envolvendo próstata e outras glândulas mais. Nessa ilustração nós conseguimos ver os principais componentes de forma frontal do sistema reprodutor masculino. Logo aqui embaixo, o testículo anexado com epidídimo. Os testículos têm a função básica de produção dos espermatozoides. O epidídimo, função básica de armazenamento de espermatozoides. Testículo e epidídimo são protegidos e guardados fora da cavidade abdominal, ou abdominopélvica especificamente, para que eles sejam mantidos em temperatura inferior à temperatura corporal. Então, mantém o escroto, o saco escrotal, mantém testículo e também epidídimos em temperatura abaixo. Isso é importante para a produção dos espermatozoides. Desse lado esquerdo e do lado direito existe um ducto conectando testículos à uretra. Esses dutos são chamados ductos deferentes, direito e esquerdo, também pode ser chamado também de vaso deferente. Então, eles passam lá por trás da bexiga e eles terminam aqui dentro da glândula prostática. Logo ali atrás, aqueles dois volumezinhos ali atrás da bexiga são as vesículas seminais, esquerda e direita, porque elas estão passando por trás da bexiga, tá certo? Então, a bexiga urinária, ela está aqui com a função de armazenamento de urina e ela recebe então a urina ali dos dois uretérios, direito e esquerdo, vindo lá dos rins. Na base da bexiga, a uretra, a próstata, bem aqui, mas claro que obviamente envolvendo uma parte da uretra chamada então de uretra prostática. Esse trechinho que passa dentro da próstata é chamado de uretra prostática. Em seguida, o restante da uretra que vai por dentro da genitália é chamado de uretra esponjosa, então uretra peniana por conta da genitália masculina. Portanto, aqui no órgão reprodutor nós temos o tecido chamado de corpo esponjoso e mais superficialmente o corpo cavernoso, certo? Então, a uretra que passa por dentro da genitália é chamada também de uretra esponjosa por conta do corpo esponjoso aqui da genitália masculina. Okay? Bem aqui na base também da genitália existem aqui outra glândula sexual acessória chamada glândula bulbouretral, que pode ser abreviada por GBU, né, GBU ou então glândula de Cooper, certo? Então nós temos aqui produção do espermatozoide dentro do testículo, armazenamento dentro do epidídimo, condução do espermatozoide pelo ducto deferente, que desemboca, que passa pelas vesículas seminais, muito perto das vesículas seminais lá atrás, e desemboca aqui dentro da glândula prostática. Trecho da uretra masculina que passa dentro da próstata, chamado de uretra prostática, o restante uretra peniana ou esponjosa. GBU, ou glândula bulbouretral, que produz essas secreções aqui para dentro da genitália, através desses dois orifícios que vocês podem ver aqui, dois bem discretos. Interiormente à genitália, nós temos aqui, que é a imagem desse órgão aqui cortado, né? Nós temos os vasos sanguíneos dorsais, azul veia, em vermelho artéria. Aqui o interior dos corpos cavernosos, assim chamados, pois existem pequenas cavidades aqui dentro que se enchem de sangue para o processo erétil, né? Chamado de então, corpo cavernoso, e embaixo corpo esponjoso, que é onde passa a uretra de fato. A uretra não passa então no corpo cavernoso, passa no corpo esponjoso, por isso também é chamado de uretra esponjosa, ou parte esponjosa da uretra. Analisando ali dentro da testícula, existe então microestruturas chamadas de túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos eles estão aqui dentro do testículo e também lá por dentro do epidídimo. O epidídimo apresenta a sua parte chamada cabeça, corpo e a cauda aqui embaixo. Olhando esse túbulo seminífero com mais detalhes aqui nessa seta, o que é que tem ali dentro do túbulo seminífero? Nós temos uma célula muito importante chamada célula intersticial, também chamada de célula de Leydig. De cara, a gente já deve saber que ela produz um hormônio chamado testosterona. Não somente ela, mas ela produz. Aqui um capilar, um vaso sanguíneo, que passa bem pertinho da célula intersticial. E aqui bem na parte mais interior nós temos
a famosa célula de Sertoli. Célula de Sertoli era uma célula que ela dá apoio para a produção dos espermatozoides. Existe também aqui uma célula chamada espermatogônia, que por diversas diferenciações vai formar os espermatozoides que vocês estão vendo aqui pretinho, escurinho, tá? Vendo aqui essa imagem que está mais pequena, aumentada aqui por essa seta, nós vemos o que está acontecendo ali. Aqui nós conseguimos ver com mais detalhes as células intersticiais, né? Vou meter aqui minha câmera no instante. As células intersticiais, que são as células de Leydig, que produzem testosterona, uma parte vai para o sangue. Aqui fibroblasto, lâmina basal, e logo abaixo nós temos então uma sequência de células que se diferenciam para formar os espermatozoides. Espermatogônia, espermatócitos primário, secundário, espermátide e finaliza com o espermatozoide recém-produzido, né? Aqui é uma célula bem grande com seu núcleo, aqui outra célula bem grande com seu núcleo. Essa aqui, aliás, estas aqui são as células de Sertoli. Elas produzem aqui proteínas muito importantes que dão suporte à produção desse espermatozoide aqui. Elas dão suporte a esse processo de diferenciação celular que vai formar os espermatozoides. Dentro dos túbulos seminíferos existe um lúmen e ali dentro existe um líquido chamado líquido luminal, que nutre também este espermatozoide. E ali existe uma alta concentração de potássio, né? E também de hormônios esteroides, como por exemplo a testosterona. Então, como a célula intersticial está bem aqui, também chamada célula de Leydig, elas produzem a testosterona. Uma parte da testosterona vai para o sangue e uma outra parte fica retida aqui dentro do túbulo seminífero para o desenvolvimento dos espermatozoides de forma normal. Então, nós conseguimos ver aqui muito bem a morfologia do espermatozoide normal, parte da cabeça, pés intermediária, e o flagelo também chamado cauda. A parte aqui da cabeça tem uma parte extrema aqui chamada acrossoma, que tem enzimas que realizam o processo de inserção desse núcleo do material genético que está aqui dentro do óvulo. Aqui na base nós temos centríolos, que são organelas intracelulares fundamentais, e aqui nós temos uma espiral de mitocôndrias. Mitocôndrias é um tipo de organela que fornece energia, né, formando ATP para sobrevivência e funcionamento normal de todas as células humanas. E aqui embaixo também microtúbulos. Aqui nós temos uma tabela mostrando o componente, função e a origem. Todos eles são constituintes do sêmen, né? Então, o espermatozoide ele tem a função de gameta, né? Ou seja, de reprodução, e a sua origem é lá nos túbulos seminíferos que estão dentro dos testículos, né? Existe também no sêmen o muco, e o muco ele tem a função lubrificante, e a sua origem é exatamente as glândulas bulbouretrais. Água também, e a sua função é basicamente fornecer o meio líquido para o espermatozoide, e a sua origem, obviamente, é em todas as glândulas acessórias, que são GBU, próstata e também vesículas seminais, né, direita e esquerda. Existem tampões também, que são substâncias que neutralizam a acidez do canal vaginal, né? A função é essa. E a sua origem vem lá da próstata, né, glândula prostática, e também das glândulas bulbouretrais. Existem também nutrientes fundamentais para que o espermatozoide sobreviva. São eles frutose, ácido cítrico, vitamina C e carnitina. A função é nutrir os espermatozoides. E a origem é a vesícula seminal, próstata e também epidídimo. Então, vem desses diferentes locais esses nutrientes importantes. Além disso, existem enzimas. As enzimas têm a função de coagular o sêmen e também tornar esse sêmen mais liquefeito. De onde vêm essas enzimas? Vêm das vesículas seminais, direita e esquerda, e vem também da próstata. Existe também aqui o zinco. O zinco, para essa tabela, que é do livro do Silverthorne, que não é tão atual assim, no período desconhecia tanto a origem quanto as funções do zinco. Mas hoje se sabe que o zinco ele é produzido pela próstata, a origem é a próstata, e que o zinco tem função importantíssima na saúde dela mesma, né, da glândula prostática, e também na produção normal do sêmen e todo o funcionamento
da próstata fisiológica depende desse zinco. 4% está presente na próstata. Existem também prostaglandinas no líquido seminal, e essas prostaglandinas têm a função de contração dos músculos lisos da vesícula seminal para a condução, portanto, do espermatozoide. E a sua origem já se sabe que é realmente as vesículas seminais direita e esquerda, né? Então aqui existe uma diversidade de componentes formando o sêmen. Então o sêmen é formado por espermatozoides, muco, água, claro, né? Tampões, vários nutrientes, frutose, ácido cítrico, vitamina C, carnitina, algumas enzimas, o zinco, mineral importantíssimo, e também prostaglandinas. Aqui numa ilustração mais limpa, nós podemos ver que a bexiga urinária, né? Estamos aqui vendo a parte pélvica, aqui o sacro, o cóccix, o ilho ali, o isquio, o pubis, né? E aqui a bexiga urinária e bem anexada aqui nela embaixo, grudada, a uretra. E esse trechinho da uretra, desculpa, que uretra? Próstata. Mas aqui também existe a uretra, só que a uretra aqui também é chamada de uretra prostática por conta da próstata. Passando por dentro da próstata, existe esse outro ducto bem fininho aqui, chamado ducto ejaculatório. Ele é uma continuação, como se fosse uma continuação do vaso deferente que vem lá dos testículos, né? Também chamado ducto deferente, que está simbolizado aqui, gente, em azul, tá bom? Então ela fica localizada bem aqui. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, né? Localizada então aqui nas proximidades dos músculos pélvicos. Essa ilustração ela está um pouco mais detalhista, mostrando aqui a bexiga urinária com seu músculo detrusor. Notem a próstata bem anexada inferiormente a ela. O trechinho da uretra que passa por dentro da próstata é chamado então de uretra prostática. Esse trechinho imediatamente após a uretra prostática é a uretra membranosa, um trecho bem curto. Em seguida, todo o restante da uretra que vai pela genitália masculina é chamada de porção esponjosa da uretra ou simplesmente uretra peniana. Hoje nós sabemos que a próstata ela tem diferentes zonas. Aqui nós temos uma ilustração disso. Aqui corresponde à bexiga urinária, uma ilustração, tá? Que é a urina aqui dentro. E bem grudadinho aqui nela está a próstata com as suas 5 diferentes zonas, né? Simbolizadas por essas letrinhas. Aqui está o ducto ejaculatório que vem trazendo lá o sêmen junto com os espermatozoides e as zonas. Vamos ver. Nós temos a zona A, que é essa zona aqui bem anterior, chamada zona central. É uma zona que não se fala muito. Existe a zona fibromuscular, a zona B, que está aqui atrás, também não se mostra muita coisa dela. Mas existem outras zonas muito faladas, que é a zona de transição, essa zona C, aqui onde ocorre uma hipertrofia prostática. Existe a zona periférica, que é essa zona D aqui, onde ocorre boa parte dos cânceres, dos carcinomas. Tá? E existe a região glandular periuretral, que essa é aqui, está envolvendo a uretra. Por estar envolvendo a uretra, chamado de região glandular periuretral. Aqui também ocorrem alterações importantes em relação a específico, também chamado de PSA. Então, o antígeno prostático específico PSA, ele pode ser usado como biomarcador para alterações nesta glândula, na próstata. Não somente para CA, na próstata, mas também para infecções, hipertrofia prostática benigna e outros casos a mais. Por ela estar bem aqui na base da bexiga urinária e ser atravessada por um trecho da uretra, existem várias complicações envolvendo o sistema geniturinário que pode ser monitorado pelo PSA no exame plasmático. Então, em seguida, a gente vai ver outros detalhes dessa fisiologia da próstata, como é a sua correlação com o sistema endócrino, sua fisiologia, e nós vamos entender mais ainda sobre esse assunto. Tchau, tchau.